Muito bem, então desejo uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro encontro do projeto Caçadores de Fake News, combatendo o vírus da desinformação, aliás, corrigindo. Temos essa noite um encontro muito especial também, né? Onde nós queremos discutir uma questão que tem nos preocupado muito e que está extremamente presente no nosso cotidiano, principalmente nas redes sociais, né? E nós queremos discutir a partir de uma pergunta que nós elaboramos para esse encontro. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, só como forma de vocês visualizarem aqui melhor a nossa pergunta orientadora, tá? Todo nosso encontro tem uma pergunta orientadora, né? Então, essa noite não é diferente. Então, a nossa pergunta dessa noite, que as nossas convidadas vão ajudar a responder, né? A tentar buscar uma resposta, um caminho para a gente encontrar respostas ou para compreender melhor esse problema, é o seguinte: nós podemos confiar em informações do YouTube ou WhatsApp sobre o uso de determinados materiais ou substâncias químicas? E para problematizar um pouquinho, né, e poder, assim, logo na sequência, o Leonardo estará apresentando as nossas convidadas, né, falando um pouquinho sobre elas, né, mas para a gente poder, assim, vamos dizer, problematizar um pouquinho, começar a pensar um pouquinho sobre essa pergunta que nos motiva, né, que motiva esse nosso encontro, eu gostaria de mostrar para vocês algumas situações que aconteceram e que talvez vocês até já tenham ficado sabendo, né? Nós tivemos uma situação um tempo atrás, de um vídeo que circulou no WhatsApp, amplamente divulgado também nas redes sociais, como Facebook e outras, de uma pessoa se identificando como um médico, né? E sugerindo uma forma de tratamento alternativo aos tratamentos recomendados pelas autoridades de saúde para o vírus da Covid-19. Ele recomendava esse tratamento tanto como forma de tratamento precoce, ou seja, para prevenir a suposta a contaminação, né, pelo vírus, como também ele sugeria essa prática como forma de tratamento depois que a pessoa continha o vírus. E nesse tratamento, né, essa pessoa aqui tem uma imagem, né, aqui ela está tirado o foco para enfim, não expor a pessoa, né, mas enfim, esse médico ele sugeria então o uso de um nebulizador, que é um aparelho que a gente sabe que é extremamente comum, a gente compra numa farmácia, né? A maioria dos pais tem em casa, né, por causa dos filhos pequenos, e muitos adultos também usam por outras situações, enfim. É um aparelho extremamente acessível para a população de forma geral, e que a maioria das pessoas, de certa forma, tem ou usam ou já usaram. Nesse tratamento, usando esse aparelho, esta pessoa que se identifica como um profissional da medicina, como médico, né, ele sugere fazer uma nebulização com uma determinada receita que ele recomenda, né? E ele diz que esse tratamento é recomendado pela Fiocruz, que a Fiocruz, que é aquela instituição que é a maior indústria de vacinas brasileira, né, fica no Rio de Janeiro, Fundação Oswaldo Cruz, que é responsável hoje pela produção, inclusive, de uma das vacinas contra a Covid-19, né, da AstraZeneca, no Brasil. Mas ele sugere o quê? Aqui tem um recorte de uma fala dele, né? Isso aqui eu retirei do site da Agência Lupa. A Agência Lupa é uma agência de investigação, tá? É uma agência que tem um telefone de WhatsApp
e que a gente pode, se a gente tem alguma notícia, né, se a gente percebe alguma informação que a gente acredita que esteja distorcida, que seja fantasiosa, fictícia ou exagerada, a gente pode se cadastrar nessa agência Lupa e a gente pode tanto enviar por WhatsApp essa notícia direto para eles investigarem, né? Como a gente pode, inclusive, se cadastrar na newsletter deles e receber por e-mail semanalmente, diariamente, né? Os relatórios de controle que eles têm de checagem de diversas informações falsas que correm na internet. Depois eu vou mostrar para vocês onde que vocês podem acessar para vocês ter essas informações. Mas o suposto médico diz o seguinte, o grande tchan da inalação é ajudar na respiração, que é o grande problema da Covid. Vou dizer aqui a receita rápida para vocês. Então, isso é uma transcrição do vídeo, tá? Aqui, 250 ml de água, muito simples. 250 ml de água filtrada ou mineral, que seja, você compra água. 2 gotas de Quiboa, isso mesmo, Quiboa, água sanitária. Mas são 2 gotas apenas. Apenas 2 gotas e uma colher rasa de chá, de café de bicarbonato de sódio. A Fiocruz está fazendo isso com bicarbonato e com soro. O soro é bom, acaba elevando a pressão para quem faz com soro, então faça com água. Se você tem Covid, você precisa fazer 3 vezes ao dia. Então, essa é uma primeira notícia que eu gostaria de trazer para a gente conversar, discutir sobre ela, né, problematizando um pouco, né, em que mostra, então, o suposto médico defendendo que as pessoas façam nebulização com Quiboa. Quiboa é água sanitária, é outro produto que também pode ser facilmente adquirido por qualquer pessoa em qualquer supermercado, né? Não há um controle de vendas. Então, nós temos aqui um médico recomendando fazer nebulização com o aparelho nebulizador, que é um suposto médico, perdão, a gente não sabe se é ou se não é, né? Recomendando o uso de um aparelho extremamente acessível para a maioria da população e de produtos extremamente acessíveis como água sanitária e bicarbonato de sódio, que também pode ser comprado no mercado. E a segunda reportagem que eu gostaria de mostrar é um recorte do WhatsApp. Aqui tem a tela recortada, né? É uma notícia que circulou via WhatsApp com um suposto tratamento também precoce para combater o coronavírus. Então, essa notícia diz o seguinte, boas notícias, informações para todos. O Covid-19 é imune a organismos com um pH maior que 5,5. E aqui ele tenta dizer, né, Virology Center, né, como se fosse, né, de um centro de estudos em virologia em Moscou, na Rússia. Precisamos consumir mais alimentos alcalinos, que nos ajudem a aumentar o nível de pH para combater o vírus. Alguns dos quais são. Então, ele vai colocando os alimentos que ele diz que são alcalinos e vai dando o pH desses alimentos alcalinos, entre aspas, né? Ele vai falando aqui, limão tem pH 9,9, abacate 15,6, alho 13,2, manga 8,7, tangerina 8,0, abacaxi 12, laranja 9,2, né? E claro, como toda notícia fantasiosa ou que se espera que, né, envolva emocionalmente as pessoas, aqui embaixo diz, não guarde essas informações apenas para você. Passe para toda a sua família e amigos. Tome cuidado e Deus te abençoe. E aqui do lado tem uma variação, né? Em que, inclusive, aqui tem o pH do agrião 22,7, né? É uma variação, é uma outra notícia que chegou via WhatsApp semelhante a essa, mas tem essa variação bem grande de faixas de pH aqui, né? E aqui, então, tem uma outra que é derivada dessas, ou, enfim, semelhante a essas, né?
que fala também de uma revista de virologia, né, de março de 1920, da página da revista de virologia, e coloca, então, aqui alguns alimentos, e ele coloca aqui, vocês podem ver aqui, tinha agrião 22,7, e aqui nós temos, então, dente de leão, 22,7. Muito bem, pessoal. Então, por que eu estou trazendo isso aqui? Para problematizar um pouquinho, né? Como forma da gente, assim, estar levantando algumas questões, até para as nossas debatedoras, dialogadoras, né? E depois nós podemos trazer mais algumas coisas aqui que eu tenho aqui que são muito hilárias, inclusive bem legais, que eu posso depois, se tiver tempo, compartilhar com vocês, né? Mas eu não quero também tirar muito tempo das nossas convidadas especiais. Então, eu vou pedir para o Leonardo estar apresentando, então, essas nossas convidadas. Desde já quero agradecer demais vocês duas por estarem aqui conosco, muito obrigado. E vou passar para o Leonardo, então. Boa noite a todos, então. Vamos apresentar, então, um pouquinho das nossas convidadas de hoje, começando, então, pela Maria Laura Lacava Lordello. Ela é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de São Carlos. Ela é mestra em Fisiologia também pela Universidade Federal de São Carlos, bacharel em Química Ambiental pela USP, Universidade de São Paulo, e ela é técnica química do IFAR, Campus Alegrete, desde o ano de 2014. Também temos a prof. Marielle da Silva Marques, que é bacharel em Química Industrial pela Universidade Federal de Santa Maria, possui licenciatura plena em Química também pela UFSM, especialização em Proeja pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também ela tem mestrado e doutorado em Química Analítica pela UFSM. E ela é professora do IFAR Campo Santo Augusto. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra às nossas convidadas. Com vocês. Qual é a ordem, Samuel? Podemos começar e iniciar por você, Maria Laura. Pode ser, Marielle? O que tu achas? Pode ser? Mas pode ser um diálogo, né? É tranquilo. Isso. Tá bem, sem problemas. Então, boa noite a todos. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer o convite do professor Samuel. O professor Samuel é querido do coração, né? Foi nosso docente aqui no Campus Alegrete, coordenador da Química, e deixou saudades pelo profissionalismo dele, pela pessoa bacana, pessoa íntegra que ele é. Então, já agradeço o convite, né? É muito interessante estar aqui com vocês, é a primeira vez que eu participo de uma atividade desse tipo, então fico muito feliz. E deixo desde já também um abraço na colega Marielle, que estou conhecendo hoje, né? E um abraço na Clara Inês, que está aqui, que a gente também já teve a oportunidade de se encontrar lá na reitoria, quando estávamos representando os nossos campi. Lembra, Clara Inês? Sim, claro, que delícia rever você. Mas tem que ser ela, mas não vou falar nada antes que eu dê um fora. Vou ver você. Eu também. Boa noite a todos, então. Pessoal, então, assim, eu sou novata nisso, tá? Não tenho a experiência dos docentes aqui presentes, então, espero contribuir. E esse final de semana eu fiquei pensando, né, estava relendo algumas coisas sobre Paulo Freire, né, por ocasião do centenário do nascimento dele, né, esse final de semana foi muito especial. Eu tenho pouca intimidade com a obra dele e cada vez que eu pego algo para ler eu vou me apaixonando mais, então acho que vou me aprofundar no tema. Mas uma coisa que me ficou muito clara é que algo que ele coloca é que ninguém sabe tudo e ninguém sabe nada sobre algo, né? Isso é muito especial,
e me causa até estranheza, né, pensar, nossa, precisou uma pessoa falar tão claramente isso, né, mas as verdades precisam ser muito claras e precisam estar sempre ditas de forma clara, para que a gente possa entender e internalizar, né. Então, eu não sou grande conhecedora de nada, e sempre quero aprender sobre tudo. Então, o que eu pensei, assim, em começar conversando com vocês, né? Então, a gente tem, as nossas mídias facilitam a chegada de muitas informações, né? Muitas informações que talvez há um tempo atrás não nos alcançassem com tanta rapidez, né? Eu sou da geração que se digitalizou, né? Quando eu cresci, quando eu estava na época de vocês em formação, nós não tínhamos esses instrumentos, né? Nós não tínhamos nem computador pessoal, não se tinha, né? A gente agendava horário para trabalhar no computador lá da universidade, né? Havia normalmente um centro onde você ia lá, agendava um horário para poder utilizar. Não era a facilidade que nós temos hoje. Então, talvez isso refreasse um pouco a dispersão de informações. Por um lado, de forma ruim, porque talvez nos dificultasse ter acesso, né, a algumas informações, a gente tinha que realmente buscar muito ativamente conhecimento e informações gerais, mas por outro lado também nos protegia de certa forma, porque as informações que a gente acabava tendo acesso, normalmente elas vinham com crivos, né? Então a gente ia para a biblioteca, pegar livro, estudar, a gente ia ler jornal, né? E normalmente ler jornal era a parte gostosa, dentro do horário da biblioteca. Ai, tô cansada, ai, vou sentar aqui, deixa eu ver o que saiu no jornal hoje. Não era o chato, era o gostoso, né? Ai, estudei, ai, nossa, mas tô há 3h30 sentada aqui estudando. E isso era um fato. Não estou falando isso para vocês no sentido de contar vantagem. Não era isso. É que essa era a ferramenta que nós tínhamos, né? A gente ia estudar. Onde? Na biblioteca. Poucos colegas tinham livros em casa, né? E na maioria de nós tínhamos xerox, né? Que os direitos autorais aí não saibam, mas era uma prática comum, porque os livros eram em valores exorbitantes, né? Principalmente para quem tinha alguma dificuldade para estar ali dentro da universidade estudando, ou dentro do ensino médio também, né? Então, havia essas duas situações, o crivo, né, e também a ausência, né? Então, hoje não, hoje as informações chegam com muita rapidez. Exatamente, consórcio. É verdade, Glarinês, muito bem lembrado. Eu comprei vários livros com colegas, e no final do curso, nós sorteamos os livros, porque eram vários comprados em conjunto, e quando a gente se formou, quem fica com o quê, né? Então, é verdade. E lógico, também tinham os pilantras, né, que pediam para estudar e nunca mais devolviam o livro para a gente. Então, também tinha isso. Meu primeiro livro de Química Geral foi-se emprestado para alguém que nunca me devolveu. Bom, mas então pensando nisso, lógico que nós vamos ter acesso a informações de qualidade duvidosa, né? Qualidade duvidosa. Muito boas por um lado e nem tanto por outro. Então, vamos, primeiro, eu tinha até olhado, eu fiz uma olhada na internet, assim, também sobre essas informações, principalmente relacionadas agora ao Covid, né, que é o que mais está bombando. E realmente verifiquei essa que o professor Samuel já nos apresentou, essa da corrente que ele recebeu pelo WhatsApp, eu também recebi sobre os alimentos alcalinos, né? Encontrei uma também de um médico, suposto médico, que fala, e atrás dele tem uma placa dizendo, eu até estou com a imagem aqui, deixa eu ver se eu leio, Instituto de Saúde e Reabilitação,
em que ele fala também sobre o uso de água oxigenada, né, em nebulização, ou bochecho bucal, como forma de prevenir o Covid. E aí eu fiquei pensando, tá, o que primeiro a gente precisa ter? Qual é o primeiro pensamento que a gente precisa ter com relação a essa informação, a essa notícia, usando onde o suposto médico diz para se fazer nebulização com a quiboa, né, e o bicarbonato. Bom, se a gente for pegar um frasco de quiboa, a gente vai olhar que nele tem uma série de informações, e uma delas, que é bem clara, que está lá, que não é, ali se encontra um produto que não é para ser ingerido, né? Se houver uma ingestão acidental, uma série de medidas precisam ser tomadas, inclusive a busca de profissionais de saúde, e que o uso daquele produto precisa também obedecer uma série de regras, né? Luvas, coisa e tal. Qualquer um de nós sabe, né? Vai poder pensar aí que em casa, se já utilizou a água sanitária, né, e que boa, na realidade, é uma marca, né, da água sanitária, uma das muitas que tem, se já usou, sabe que ela tem um odor forte, né, que ela deixa uma sensação pegajosa na mão, que normalmente o cheiro fica na mão da gente, né, por muito tempo. E por favor, pessoal, interajam, tá? Contribuam, abram o microfone para a gente fazer disso realmente uma conversa, tá? Senão fica só os monólogos aqui e não fica legal. Então, eu fico pensando, na hora que uma pessoa recebe uma informação como essa, o que ela liga? O que ela traz do conhecimento que ela já tem para entender essa notícia? Porque a água sanitária é uma coisa muito comum, né? A água oxigenada também é uma coisa muito comum. O bicarbonato de sódio, praticamente todas as casas têm, seja por uma questão de limpeza, né? A gente limpa fácil parede, tecidos como almofadas e travesseiros, a gente faz soluções com bicarbonato, a gente usa na culinária, né? Então, toda casa tem. Alvejante, toda casa também vai ter. Ele é um excelente desinfetante. Então, eu fico pensando que relação as pessoas vão fazer, se elas observarem o que é falado, se elas observarem o produto e aquilo que elas conhecem, né? E me pergunto, o porquê não atrelar todas essas informações que vão vir à mente imediatamente e questionar a informação que foi dada, né? E daí aquilo que o professor Samuel colocou ali no começo, né? O que faz? Por que isso progride tanto, né? Que talvez seja a pergunta-chave desse projeto que vocês estejam colocando e tentando responder. O que faz? Porque as coisas não casam, né? Se a gente pensar no que a gente já sabe, no que a gente percebe e naquilo que a gente recebeu de informação, elas não casam. Então, eu vou lá e vou pensar especificamente no hipoclorito de sódio. Então, em primeiro lugar, ele é o ingrediente ativo, né? Não é o único, mas é o ingrediente ativo desses alvejantes de uso doméstico. Ele normalmente, nesses produtos, ele vai estar numa concentração ali entre 0,5% a 5%, 6%, né? Ele é conhecido por ser um excelente saneante, né? Isso a gente também vai ter ouvido em diversas situações, na mídia, nos jornais, em vários lugares, de que a solução diluída de alvejantes, ela é utilizada para limpeza dos espaços, né? Agora, ela é
ele é, sobretudo, indicado para isso, para limpeza, né, pessoal? Para limpeza. Então, a ação dele vai se dar sobre superfícies inanimadas, não matéria orgânica, né? Você não vai ver ninguém dizendo assim, desembale a carne do açougue e passe uma solução de hipoclorito. Não, você não vai ver, né? Isso daí. Mas você vai ver a própria Organização Mundial da Saúde, a Anvisa, o Ministério da Saúde, todos eles falando, né? De que, por exemplo, em casa, em hospitais, em escolas, a limpeza do chão, a limpeza dos azulejos, ela pode e deve ser feita com uma solução à base de hipoclorito de sódio, né? Devido a essa ação que ele tem. Ele tem, então, que vamos dizer assim, de forma geral, uma ação antimicrobiana, né? Excelente, baseado no poder de ação do cloro, né, que vai ser liberado ali naquele local. Essa solução, ela tem um pH muito alto, um pH em torno de 12, né, um pH extremamente alcalino, e ela, então, por esse pH que ela tem, ela vai conseguir destruir micro-organismos, mas isso sobre superfícies inanimadas, né, não tecido vivo. Porque em tecido vivo, essas mesmas características vão causar o quê? Vão causar uma destruição do tecido. Então, aí a gente pode dizer que, especificamente, o hipoclorito, ele tem ação de hemólise, ele tem ação de ulceração de tecido, né? Ele provoca lesões nas células, principalmente de endotélios, né, então aquele tecido que reveste todas as mucosas do nosso organismo, né, intestino, a parte do sistema respiratório, né, esse endotélio, esse tecido que reveste a mucosa, ele vai ser atacado pelo hipoclorito de sódio, né, e vai também, se ele for assimilado, né, então se ele for, por exemplo, ingerido, ele vai ser assimilado e ele vai ter ainda efeitos dentro de alterações celulares, ele destrói a camada de fosfolipídio, né, então, lógico, destrói aí, né, facilita aí para destruir o vírus, né, e outros micro-organismos, mas também destrói a camada celular do nosso organismo, se, por exemplo, houver a ingestão, né? Se a gente buscar em qualquer site da internet, ou se a gente for numa literatura específica, a gente vai ver, né, que inclusive a Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana da Saúde, e eu busquei o artigo que ela traz, assim, especificamente, porque ela produziu um report, né, ela reproduziu um documento de leitura rápida e simplificada, especificamente contra as questões de uso de hipoclorito de sódio ou dióxido de cloro e seus derivados para a saúde humana, né? Então, não recomendando. E aí ela coloca claramente ali que essa substância, ela causa uma série de problemas, né? Então, que a inalação dessas substâncias podem levar a problemas respiratórios, podem causar edema pulmonar, broncoespasmo, uma pneumonite, né? Então, uma inflamação do pulmão generalizada, pode provocar um edema de glote, inclusive causar morte no caso de uma exposição prolongada ou a uma concentração muito alta. Muito né? bom. Se me permite, Maria Laura. Lógico, à vontade. Primeiro, é um prazer, né, estar aqui com todos vocês e conhecendo e ouvindo a colega, né.
Então, só contribuindo com o que você colocou agora, se nós pensarmos um pouco, né, o hipoclorito, assim, eu sou fã, né, quem me conhece sabe que eu gosto do hipoclorito de sódio como desinfetante, né? A gente usa outros produtos caseiros, assim, que são cheirosinhos, é gostoso. Realmente, o hipoclorito, ele não tem um odor agradável, mas naquilo que a finalidade dele de desinfetar, ele cumpre muito bem esse papel, né, na desinfecção de superfícies, como a Maria Laura bem colocou, tá? Então, por quê? Porque ele tem um elemento químico ali, né, que é o cloro, que tem um halogênio, que tem um poder oxidante, né? Assim, tem uma variação lá do NOx, né, pessoal, que vai do 0 ao 7, né? Então, é uma faixa muito grande de poder, né, oxidante. Esse é a grande ação, né? Só que se a gente pensar, é bom, né? Então, assim, ele vai oxidar, vai limpar, eliminar os micro-organismos, por quê? Porque ele rompe a parede celular, né? A oxidação faz a ruptura. Mas, se a gente pensar no nosso sangue, eu falo do hipoclorito a partir da minha experiência com ele no mestrado. Eu trabalhei com a análise de águas utilizadas nas clínicas de hemodiálise. Acho que vocês sabem, né? Hemodiálise é o processo que as pessoas que têm insuficiência renal, né, passam 3 vezes por semana, em sessões que variam de 3 a 4 horas, dependendo, né, das condições desse paciente. E ele fica numa máquina que faz a função do rim, que é o nosso filtro, né, do filtro do nosso organismo. Então, vai filtrar lá. Como é que é o princípio da hemodiálise? É o princípio de osmose reversa. Então, passa, é como se fosse um amontoado de canudinhos, o filtro, né, do dialisador é um amontoado de canudinhos, por dentro, né, pelos canudinhos, então, o sangue, e fora desses canudinhos, né, da osmose reversa, então, é uma solução, basicamente de água, se utiliza em cada sessão, e eletrólitos, tá? Em cada sessão, mais ou menos 320 litros de água são utilizados, né? E essa é uma água que vai fazer a purificação, vai remover as impurezas do sangue. Então, só que é uma membrana semipermeável, então essa água precisa ser muito pura, ultra pura, né? Porque se ela tiver alguma contaminação, vai passar para o sangue também, né? Então, é uma água que ela recebe um outro tratamento, além do tratamento que a água recebe nas estações de tratamento. E a gente sabe que o cloro é usado, né, a cloração é uma das etapas, né, no tratamento da água, na desinfecção da água, por esse poder, né, e se usa, né, hipoclorito, né, às vezes algumas estações usam, né, o cloro, ou o dióxido de cloro, mas na grande maioria se usa o hipoclorito. Por essa ação aí, vai eliminar os micro-organismos. E se adiciona uma quantidade tal que durante todo o percurso da água até chegar à nossa casa, né, nesse trajeto pelas canalizações, ainda tem um cloro residual que, se porventura encontrar algum micro-organismo, né, nesse trajeto, ele vai, então, vai eliminar, né, esses micro-organismos aí. Que é aquilo que, quando a gente pega a conta de água lá, né, tem os parâmetros, tem turbidez, tem, né, e tem lá cloro. Se vocês olharem na conta de água, está escrito lá, né, que é medido, que é monitorado diariamente pela Corsan. Vamos falar da nossa realidade. Aqui em Santo Augusto, né, alguns alunos até se surpreendem quando a gente fala, água de poço, mas água de poço tem poço artesiano, recebe cloração? Recebe. Em todos os pontos de cloração, de poços artesianos aqui, existe um sistema onde se faz a adição de flúor e de cloro, né? Então, tem um aspecto positivo, benéfico, né? As funções amplas de todos os produtos do cloro tem uma grande aplicação na desinfecção, no tratamento de água, que o quê? Que a gente pensa lá do benéfico, combate as doenças de veiculação hídrica, né? A questão sanitária. Cada R$1 que se investe no tratamento de água, em saneamento,
são R$ 7 que são economizados na saúde. Talvez, Maria Laura, quando eu estava pensando, assim, né, como abordar, né, falar do cloro, assim, né, talvez as pessoas, penso eu, que em alguns aspectos, pensando nesse propósito, né, nessas utilidades do cloro, é usado na indústria, na produção de papel, né, celulose, no tratamento de água, desinfecção de água que a gente bebe. Se eu nebulizar água sanitária, talvez não faça, né, vai fazer bem, vai limpar, talvez seja isso que as pessoas se agarrem, né, para utilizar. Mas aí que a gente precisa sempre, né, constantemente, juntar as nossas informações, aquilo que a gente vai aprendendo, né, e pensar um pouquinho, então, desse lado. Se vocês pensarem, se a gente pensar um pouquinho, eu comecei a rememorar algumas coisas, né. A primeira arma química que foi utilizada foi o gás cloro, proposto pelo Haber, né, o Fritz Haber, lá da síntese da amônia. E o cloro tão conhecido, né, foi descoberto pelo Shelley lá em 1700 não sei quanto, o mesmo da química orgânica lá, o William Shelley, descobriu o cloro, que tem muitas aplicações no nosso dia a dia, né, e todos os produtos, hipoclorito, clorato, né, tantas funções. A gente usa hipoclorito de cálcio, né, que é o sólido, na desinfecção de piscinas, mas nas atividades agropecuárias se usa, né, hoje se usa hipoclorito de cálcio na caiação para combater fungos em algumas plantas. Essas são as utilidades, mas para combater o Covid, para uso humano, né, a inalação, não é adequado, né, vai causar, quem já fez uma limpeza em casa com a Quiboa, com o alvejante, com a água sanitária, sabe que aquilo irrita, depois de um certo tempo ali, começa a irritar o nariz, né, por quê? Porque o hipoclorito, ele vai realmente agir com a água, né, a umidade, e é aquilo que vai causando aquela irritação. Só para contribuir um pouco, né, que ninguém abre o microfone para falar com a gente, vamos monologando nós duas aqui. Pronto, olha lá, o Samuel. Colegas, olha, privilégio realmente ouvir vocês duas, muito legal. Eu queria colocar para vocês, assim, um pouco do que me preocupa, né? Porque a gente sabe que o nosso lugar de fala é o lugar da educação, né? Nós somos professores, né? E um médico fala de um outro lugar na nossa sociedade, né? Ele pode não ter doutorado, muitas vezes não ter como se ele fosse o dono da verdade, né? Ele é uma autoridade, Isso. muitas vezes, na questão de saúde, né? Mas médico também se engana, né? Também erra. E também, aí, às vezes, precisa estudar, né? Um pouco mais de biologia, de química, de microbiologia. Um pouco bastante, eu diria. Eu ia colocar que eu me preocupo um pouco com isso, né? Porque a gente pensa assim que todo mundo que passou por uma academia, né? Que passou por uma formação, né? Um médico, né? Se ele é médico, né? Porque eu fico imaginando que possivelmente não seja, mas que a pessoa, quando a fake news, a gente teve no primeiro encontro, né? O nosso tema era nosso cérebro ama fake news. E a professora Inayara ajudou, e o professor Bruno nos ajudaram a compreender um pouquinho dessa questão em termos, assim, da neurologia, né, assim, né, então, eu vejo, assim, que me parece muitas vezes que quem cria a fake news, talvez não seja um médico, porque eu vou me recusar, a princípio, a acreditar que seja, né, mas me parece que quem cria, já cria com toda uma estratégia, né, porque talvez se fosse sei lá, um professor, ou se fosse um pedreiro, um jardineiro falando, ninguém ia ouvir da mesma forma como alguém quando se apresenta por médico, e pelo lugar de fala dele na sociedade, pela questão do impacto, né, de qualquer coisa que ele venha dizer. Então, me parece que muitas vezes isso é uma construção já meio bem elaborada por alguém que já sabe, né?
E daí isso me leva, se for, né, isso me leva a questionar, assim, o perigo, o perigo que é, né, e a importância cada vez maior nosso, enquanto docentes, enquanto técnicos, enquanto formadores, enquanto educadores, né, a importância cada vez maior de nós inserirmos essas questões e discutirmos elas abertamente com os nossos estudantes, né. Eu vou passar para a Clara. Tá bom, Clara? Legal ter você aqui conosco também, Clara. Que bom. Não, eu só ia comentar, né? Parece que a palavra de um médico, ela sempre tem um poder maior do que de qualquer outra pessoa. Tanto que ele sempre é o doutor. E agora, nessa pandemia de Covid, particularmente, assim, eu acho que muitos médicos deveriam retomar conceitos básicos de microbiologia, por exemplo, né? Quando se receita a rodo antibiótico para vírus, né? Como prevenção. Então, essas questões, assim, para além das fake news, eu acho que também são questões que daqui a pouco nós temos que problematizar junto aos nossos estudantes. Porque parece que, assim, ó, se a gente pensar 40 anos atrás, os médicos talvez fossem as únicas pessoas detentoras de um conhecimento mais sistematizado, mais elaborado, mas muita coisa mudou e isso parece que continua, né? E em relação às fake news, gente, tem coisas que eu leio que não é possível que aquelas pessoas efetivamente sejam médicos com tanta informação equivocada que a gente lê. Isso realmente tem me preocupado, e por isso eu acho assim tão importante esse projeto teu, Samuel, da gente pensar sobre isso. É uma coisa que é bem isso, né, Clarinês? A gente tem que pensar, e eu acho que algo que a gente sempre tem que manter em mente é que qualquer informação, principalmente essas, quando a gente está tratando de um tema, né, bombástico como esse da pandemia, ou outros, né, que venham a aparecer, mas a gente tem que procurar o apoio da onde vem a força. Então, eu digo assim, eu quero dizer o seguinte, quem fala, se ele tem uma boa ideia, se ele é um conhecedor, se ele é um pesquisador, se ele, né, se ele é um estudioso daquilo, ele, em geral, ele tem os seus pares ao seu lado, né? Ele tem uma instituição, ele está representando uma instituição, ou está dentro de uma instituição, né? Ou ele está dentro de uma associação, ele tem os seus pares que apoiam, que estão junto discutindo. A pessoa que ela vem e traz uma ideia, tipo ovo de Colombo, sozinho, e, em geral, a gente tem que eu não vou dizer assim, sempre desconfiar, mas buscar mais, buscar saber mais antes, principalmente antes de passar para frente. Talvez, né, aí seja o nosso maior compromisso, porque nós nunca vamos saber tudo. Sempre vai ter alguém que pode vir trazendo uma informação que ou ela é muito nova, ou é realmente uma descoberta, ou ela é um outro lado de uma moeda. A gente sabe, né, que toda moeda tem, né, não é moeda, é dado, né, tem várias faces ali. E, às vezes, uma área da ciência ou da economia focam em um ponto que mais interessa e, né, negligenciam os outros. E daí vem alguém e fala, não, mas olha, veja bem, também tem isso. Ah, tá bom. Mas o importante, quando alguém vem e traz uma receita, a gente tem que buscar quem está trazendo essa receita. Essa receita, ela foi testada? Ela foi aplicada? Essa pessoa está representando quem para receitar algo, né? E convenhamos, pessoal, todo mundo cobra por receita, não é verdade?
Então, quem que vai para a internet dar receita de graça? Receita ainda que é, né, que é assim, é o must. Não, olha, isso daqui cura todo mundo. Esse da água oxigenada com bicarbonato, ele coloca lá, e eu perdi uns 15 minutos lendo os comentários. Todo mundo, era um caminhão ali, que hoje eu já nem sei, são pessoas de fato, ou são, né, são entidades eletrônicas aí plantadas, né, para comentar aquilo, mas todo mundo dizendo, eu fiz e melhorei, meu pai se salvou fazendo isso, esse médico sabe de tudo, mas quem que ele está representando? E se é tão bom assim, ele vai na internet falar sem colocar, se ele é um médico e ele está procurando fazer um trabalho humanitário, né? Então eu vou dizer, eu sou fulano de tal, eu trabalho na clínica tal, né? Meu CRM é tal, eu ponho minha carinha, tapa, o que eu estou dizendo eu confio, né? E inclusive faço nos meus, que em geral a gente sabe, né? Fulano fez, então é bom, né? Se ele fez é porque é bom. E então eu acho que a gente sempre tem que buscar saber quem está junto com aquela fala, que instituição está junto, né? As instituições, elas nos dão uma força maior em qualquer conhecimento divulgado, né? Porque uma pessoa, ela nunca está sozinha na produção de um conhecimento. Nunca ela vai estar sozinha. Alguém fez algo em que ela se baseou e alguém vai estar comprovando o que ela está dizendo. Então, não tem essa da pessoa sozinha colocar uma informação, só ele saber, né? E daí ele passa para todo mundo porque ele realmente se preocupa, né? E gosta, e acho que o Leonardo levantou a mão também. Sim, eu só ia comentar que a respeito, não sei se vocês chegaram a ver essa nova pesquisa que foi feita preliminar, ainda alguns estudos utilizando-se do bicarbonato de sódio, que foi utilizado em pacientes com Covid, que nos primeiros estudos, então, se verificou que houve uma melhora do índice de saturação do sangue, né, dos pacientes, então, mas no caso, o problema é que as pessoas daí já começam a ver a notícia e daí já começam a pegar e a fazer por conta própria, né, isso que, começar a usar já o bicarbonato por conta própria, fazer a inalação, não sabendo a dose correta, não cuidando isso, que primeiro, recém está começando-se um estudo, né, começou-se a verificar. Então, tem muito disso também. As pessoas, às vezes, recém um estudo preliminar e daí as pessoas já verem, já querem fazer o uso em casa, né? Então, eu acho que isso também, as pessoas, assim, leigas têm que tomar um certo cuidado, porque teve uma melhora, não sei se vocês chegaram a se inteirar bem do assunto, houve uma melhora em alguns pacientes já, mas a recém eles estão, isso tem que ser feito somente em hospital, né, ali com um especialista, fazendo a dosagem correta, e às vezes as pessoas, na ânsia, assim, já vão querendo usar já uma dose extra, inalando, assim, uma dose extra de bicarbonato, sem saber os malefícios que isso pode causar, né, só para comentar a respeito. Foi o que eu vi uma reportagem onde a pesquisadora, né, que está fazendo a pesquisa com o bicarbonato na Federal do Acre. Federal do Acre, ele, pelo que eu vi ali, pelo que eu entendi, está em estudo, ainda não tem nenhuma publicação, eu não encontrei nenhuma publicação deles, né, o estudo está em andamento. Está bem no comecinho ainda. Pois é, e é só com bicarbonato, né? Mas num estudo mesmo científico, com controle, com padronização da solução, né? Com várias concentrações, e nenhum deles envolve a utilização de hipoclorito, né? Então, agora, lógico, se você olha lá hipoclorito, ele está no número 1
para a limpeza dos ambientes, né? Então, acho que a pessoa juntou A mais B e falou, bom, então vamos juntar os dois que vai ficar ótimo. A gente faz uma faxina por dentro. Vai ficar bem limpinho. Fica bem limpinho. Verdade, verdade. Eu aproveitei, pessoal, e compartilhei aí nos comentários com vocês uma cartilha que o Conselho Regional de Química coloca, então, de perguntas e respostas sobre o uso do hipoclorito, porque ele é realmente útil, né, assim, na questão da desinfecção de ambientes, e a gente pode, inclusive, utilizar na desinfecção de legumes, de frutas e verduras, né, mas vejam a quantidade que é no volume de água que se utiliza, né, e depois se recomenda lavar bem. Então, não, nunca, né, a inalação jamais, porque o cloro e todos os seus derivados vão causar, lembrem da experiência que eu comentei com vocês, né, tenham isso, é um fato histórico, as imagens lá dos soldados na Primeira Guerra Mundial com aquelas máscaras, né, porque era o gás cloro, que a ideia do Harber foi, vamos largar o gás cloro, que aí irrita, né, a pessoa não aguenta, e eles vão sair para o campo aberto para poder lutar a guerra, isso na Primeira Guerra Mundial. Então, lembrem dessa imagem, né, que é mais ou menos ir fazer a nebulização com hipoclorito, né? Não dá para fazer. É verdade, é verdade. E uma coisa que eu queria colocar na realidade, é um historiador também, é um texto que eu li de um historiador, né, que é uma universidade do Canadá, de Ontário, no Canadá, e ele coloca, né, que as pessoas, elas tendem, né, as pessoas em geral, elas vão tender sempre a acreditar em esquemas de enriquecimento rápido, porque elas gostariam de enriquecer. Elas vão acreditar nessas curas do tipo milagreira, né? Porque elas querem uma solução para suas doenças. Elas vão acreditar em fantasma ou em problemas não, mas questões, né, do mundo etéreo, porque elas não querem que as pessoas que elas amam desapareçam, né? Elas precisam ter noções que são próximas delas para elas entenderem o que está acontecendo, principalmente numa situação como essa que a gente vivencia, né? Um vírus que vem e causa uma situação tão atípica, né? Tantas mortes, tantos problemas econômicos, sociais, né? Por outro lado, a ciência, ela traz incertezas, né? Ela não diz ao certo, olha, se fizer assim, resolve. Ela até diz, ela até tem a receita, mas não com aquela força do absolutismo, porque a ciência, ela nunca pode ser absolutista. Aquilo que ela entende hoje, na hora que ela entender um pouquinho mais, ela já duvida amanhã. E isso faz parte, né, gente? A gente dá 2 passos para frente, 3 para trás, depois dá mais... A gente vai indo aos pouquinhos para que o conhecimento esteja bem ligado, né? Esteja bem estruturado. Então, é difícil das pessoas entenderem isso. As pessoas, muitas vezes, querem soluções prontas, rápidas. Tem um vírus que mata, o que eu faço para acabar com ele? Simples. Usa tal coisa. E não é bem assim, né? No início, nós nem sabíamos exatamente como ele era, como ele agia, né? Então, esse pesquisador, numa entrevista, ele disse o seguinte: as crenças persistem quando desempenham alguma função útil para o indivíduo e para a sociedade que acredita nelas. E nós nos apegamos com mais força
as nossas crenças, mesmo quando são falsas, quando elas sustentam alguma narrativa sobre quem a gente pensa que é, né? Então, é bem interessante isso, porque quando eu li isso, eu comecei a entender por que essas notícias, elas se dissipam tão facilmente, né? Por que as pessoas preferem acreditar em alguém que elas nunca viram, mas que tem um vídeo circulando pela internet dizendo, faz isso com um produto que é mal cheiroso, né? Que cola na mão da gente, que a gente só associa a limpeza, e a pessoa vai lá e acredita que aquilo ela vai poder botar para dentro do corpo dela, e aquilo vai fazer o faxinão dentro, porque é isso que eu penso, né? A pessoa, quando ela escuta isso, ela fala, bom, se eu uso isso para limpar minha casa, né, para fazer a faxina, então eu vou faxinar por dentro. Vai arrancar o vírus, né? E esse que é o perigo, quando a gente busca essas soluções simples. E convenhamos, o cérebro da gente, ele busca simplicidade, né? Tá aqui a nossa colega que tratou, né, no outro encontro sobre essa questão neurológica, mas a gente sempre busca uma simplicidade para tentar compreender o mundo. O mundo é complexo. E a gente tenta quebrar ele, quebrar, até ele vir num pedacinho, numa pílulazinha mais simples, que a gente possa engolir e entendê-lo, né? Mas ele não é, ele é complexo. Ele é complexo, então não dá para a gente pensar, então se eu uso aqui boa para limpar o chão, e o médico disse que limpa, e, né, mata a bicharada, então se eu botar para dentro, também limpa e mata a bicharada lá por dentro. Pode até ser, mas contigo junto, né? Vão ter perdas aí pelo caminho, né? Então, a gente tem que... eu acho que nós temos que fazer um esforço para não tomar o caminho mais fácil, porque o caminho mais fácil, ele é mais fácil, é mais cômodo, mas ele traz muitos truques ali no meio, né? Professora. Acho que é Nayara. Isso. Maria Laura, não é somente isso, eu acho, né? Assim, o nosso cérebro, óbvio, a gente vem com muitos vícios, né? Decorrentes da nossa educação, né? Então, você falando aqui, eu fiquei pensando, me colocando, né, no lugar de uma pessoa leiga, né? Então, o médico é uma autoridade, né? Querendo ou não, ele é uma autoridade. Então, as pessoas leigas que não têm essa vivência nas ciências, elas interpretam isto como sendo algo que vai funcionar, porque é justamente isso que tu disse, a gente precisa de algo imediato para resolver o problema. E isso é decorrente do nosso processo evolutivo enquanto seres humanos, né? A gente viveu muito tempo dentro da caverna e a gente tinha um medo horrível de sair de dentro da caverna e ser comido por um bicho maior, né? Então, isso, assim, esses medos, eles são inerentes. Toda vez que nós somos colocados em situações de perigo, eu acho que isso, a gente revive isso, né? Muito embora os nossos ancestrais viveram isto, né? Mas como nós temos a nossa impressão genética e ela é mantida, né, ao longo das gerações, né, porque o nosso DNA ele não sofreu nenhuma alteração, ele continua constituído por 4 bases nitrogenadas, né, e não conheço outra, exceto uma que faz parte do RNA. Mas essas coisas, elas são inerentes, né, à nossa história enquanto seres humanos. E uma outra coisa, assim, que me ocorreu, né, é que a ciência, ela está distante, por exemplo, da comunidade, né, dos nossos vizinhos que não frequentaram uma universidade, entende? Então, a ciência, ela sempre foi colocada num pedestal, né? E talvez nós estejamos pagando um preço muito alto por isso agora, né? Então, assim, nós precisamos, enquanto docentes, enquanto profissionais da área das diferentes ciências, de tornarmos isso popular, né? Todos deveriam ter o acesso à ciência. Então, quando as pessoas têm o acesso, elas entendem por quê, né? Ou questionam, olha, você não pode usar água sanitária porque isso faz mal, muito embora seja mate os germes lá da tua casa, mas
mas vai te matar também, né? E, além do mais, os germes que você tem dentro do corpo são bons para você, né? Eles é que te mantêm, né? Eu sempre digo, eles se comunicam extremamente bem com as suas células, então por isso que eles estão ali. Mas eu acho que esse distanciamento eu acho que nós, né, de uma certa forma, contribuímos, e quando eu falo nós, os nossos antepassados, enfim, foram contribuindo para esse distanciamento da ciência. Se nós formos fazer um levantamento histórico, a gente sabe que no passado, só quem tinha um poder aquisitivo muito alto é que conseguia fazer uma graduação, né? Essa coisa da popularização de você frequentar uma faculdade, isso é muito mais recente. E aí nós trazemos, nessa história toda, a gente traz esses ranços, né? No sentido de que as pessoas não têm obrigação de saber que água sanitária vai fazer mal para elas, né? E óbvio que se alguém, né, com título de doutor, que muitas vezes é doutor por conveniência, né, por convenção, se ele falou, por que eu vou achar que o doutor senhor fulano de tal está falando bobagem, né? Mas eu acho que muito é isso também, esse distanciamento, né, do conhecimento científico. Por isso, assim, o projeto também tem esse objetivo, né, Samuel, da gente tornar isto mais acessível. Mas a gente começou pequenininho, então nossos alunos, aqui é um grupo menor, né? A ideia é futuramente expandir isso. Então, eu acho que nós, enquanto profissionais da área, a gente tem que levar isto para a comunidade. Dizer, olha, dona Maria, o seu hipoclorito que a senhora usa é muito bom para limpar a casa, para matar os germes, papapá, mas não pode usar, né? Por causa disso, disso, disso. Então, também esse linguajar, às vezes, que nós utilizamos dentro da área das ciências, também isso distancia, né? E a gente só percebe isso, assim, a gente demora para perceber, né? Eu e a Marielle, a gente faz essa dobradinha na sala de aula, daí a gente começa a falar uma linguagem dentro da disciplina, daqui a pouco eu falo, gente, não, a gente tem que fazer analogia, porque senão o aluno não vai entender, né? Então, tem isso também. Eu acho que a ciência ela precisa ser popular, ela precisa atingir a todos, né? E nós sofremos porque o nosso país ainda não vê, né, a ciência como algo importante. Esse é o grande problema. Nós estamos muito aquém ainda das outras nações. Esperamos que um dia isso mude, né? Mas nós estamos aqui para fazer o nosso papel. É verdade. Ainda tem aquela ideia, né? Eu vi um trabalho, tem um projeto de extensão dos colegas de Santa Rosa, da questão das mulheres nas ciências. E aí a ideia que ainda é corrente, muito forte, muito presente, né? A vinculação ao gênero masculino, aos homens, né? Quem faz ciência são os homens. E sempre uma pessoa extremamente inteligente, algo muito difícil e complexo, muito distante da minha vida, e aquela ideia do malucão, né, a imagem do Einstein, né, descabelado, desgrenhado, e com jaleco maluco, falando coisas que não fazem parte da nossa vida, né, não fazem parte da nossa vida, e fazem, né, no nosso dia a dia. Ontem, eu contar uma coisa para vocês aqui, até ia chamar, mas aí depois eu ia fazer muito vulgo. Eu tenho 2 pequenos em casa, né? E eles adoram, eles gostam. Mãe, vamos fazer uma experiência, porque o ano passado a gente fez um projeto, né? Minha casa, meu laboratório. E eles fizeram e adoraram, então volte neles, querem, mãe, vamos fazer ciência, um experimento, né? E aí, ontem eu fiz uma brincadeira falando da questão do hipoclorito, do cloro, que tem esse papel da desinfecção na água, e essa ideia também, às vezes, quando a gente usa água de poço, né, que a água é pura, hoje não é uma realidade no nosso país, não tem água pura, mesmo que seja de nascente, né, não tem água, então, assim, é preciso fazer a adição, a desinfecção lá, adicionando, colocando hipoclorito, e aí eu fiz uma brincadeira com eles, assim, nós vamos fazer um experimento aqui em casa, para vocês verem que tem cloro aí, eles queriam saber o que é cloro, não sei o que, eu expliquei, né, que colocava cloro na água para matar os bichinhos, E se vocês querem ver, aí eles, vamos fazer, e pegaram, vocês peguem um copinho d'água lá na torneira, aí vieram os 2, cada um com o seu copinho d'água. Agora, a mãe vai coloca 5 gotinhas do vinagre branco, e colocaram 5 gotinhas, bem faceiro. Agora, tem uma, que a gente compra, tem em casa, né, tinturinha de iodo,
Aí eu disse assim, agora vocês vão pingar aqui. Que cor ficou? Ficou amarelo, ficou amarelo. Agora pega uma colherinha e põe maisena e mexe. Se ficar azul é porque tinha cloro na água, nós estamos, tá tudo bem aqui em casa. Aí botaram e ficou azul, né? É uma reação química. Mas claro, eles ainda com 5 anos não vão entender, né? Eu depois, quando a gente falar de química analítica, eu explico. Mas eles adoraram. Ah, pai, ficou azul, olha aqui, ficou a água ficou azul, ficou azul. Então, assim, no lúdico, brincando, né? Aí depois a gente pode conversar, eu vi aqui tem a Magali, né? Tem a Maria Eduarda, tem o Leonardo. Bom, mas existe alguma coisa além aqui, né? Eu citei alguns, né? Me desculpem os demais. Esses eu já conheço. Que tem uma coisa a mais, mas é para ir instigando também a curiosidade e essa questão do que é, né? A ciência está no nosso dia a dia, né? Para o bem e para o mal, né? Pode causar morte, mas pode também trazer vida, saúde, né? Água potável mesmo. Então, são as duas faces da ciência, né? Que a gente precisa abordar também. Marielle, me parece que a ciência é uma coisa natural do ser humano, né? Não é a curiosidade, a investigação, né? Eu vejo pela minha filha também, né? Eu comprei umas lupas para eles, né? Então eles vão no quintal, ela vai no quintal para analisar os bichinhos, joaninha. Ah, pai, é inseto, tem quantas patinhas? Ah, inseto. Ah, então não é, sabe? E vai fazendo. E ela tem 4 anos, né? E eu vejo assim que não é uma coisa estranha, mas me parece que de certa forma quando a pessoa vai ficando meio maior, a ciência vai ficando mais afastada, né? Mais distante. Me parece que a tendência é que a criança tenha muito essa curiosidade, né? Eu não sei se também nós, enquanto escola, não seria nosso papel talvez fazer mais isso, sabe? Mais despertar mais essa criatividade, talvez fazer mais isso que tu está fazendo. E aí me preocupa um pouquinho quando a gente vê currículos, né? Em que as crianças muitas vezes não veem alguns conceitos, ou se veem é tudo muito teórico, né? Sem mexer, sem, né? Assim, sem botar a mão na massa, como tu fez, né? Com os teus baixinhos, né? Vamos dizer assim, né? Tu não deu respostas complexas, mas tudo começa com uma coisa simples, né? Isso vai se constituindo ao longo dos anos, né? Vai chegar um dia lá no ensino médio, no superior, que o professor vai dizer, olha, né, tal e tal e tal, né? Mas muito O legal DNA isso. não é aquele coloridinho, né? Eu lembro sempre da Clara, é aquele ranho. Os alunos depois saem pro laboratório e viram um ranho. Porque eles esperavam uma coisa do livro, né? Coloridinho, assim, tudo. E aí, não, a decepção, né? Imagina, coitado do adulto decepcionado, esperando lá o DNA todo coloridinho, tudo combinando, chegou lá, era um ranho. Agora eu e a Ina, a gente vive dizendo, depois eu aprendi também, é um modelo, representa, não é a verdade. Acho que o Leonardo quer falar, Leonardo? É só uma dúvida mesmo, tem em relação, eu vou aproveitar, já que elas estão aí, em relação à lavagem das mãos com o álcool. Porque é um turbilhão de informações, tipo assim, ó, tem o álcool 70, que é álcool líquido, álcool em gel. Então, eu tô vendo que tem pessoas que estão usando também para limpeza. A gente sabe que a água com sabão que é o ideal, né? A lavagem com a água com sabão. Mas na falta, daí eu vejo pessoas que estão usando até vinagre na falta do álcool em gel, né? Daí eu queria saber de você se tem tipo, qual o melhor tipo seria mesmo o álcool em gel. Ele é em gel, porque ele agride menos a pele, ou eu poderia estar usando o álcool 70, ou, por exemplo, dosar ele com alguma outra solução. Qual o melhor álcool que seria no momento, para desinfecção mesmo ali das mãos, na falta da água com sabão? Eu poderia estar utilizando tipo álcool 70 normal, ou diluir ele com alguma outra solução, ou na verdade é somente o álcool em gel o mais indicado?
Eu andei dando uma pesquisada e eu vi que tem um monte de tem gente que usa tem gente que diz que o álcool líquido ele vai agredir a pele, mas ele vai ressecar. Então, qual seria o melhor tipo de álcool assim para ser usado? Marielle, vamos nessa. Na realidade, o álcool em gel, o álcool 70, né, na formulação gel, ele é justamente, ele faz o papel, né, da limpeza das mãos sem provocar agressão, né, porque o álcool, ele retira a nossa barreira lipídica e isso causa uma desidratação da pele. Então, na realidade, se você usa o álcool 70 puro para limpeza da pele, o que acontece é que você está tirando a proteção dela e expondo, porque essa desidratação da pele vai causar rachadura. Então, naquele momentinho, ele pode até limpar, mas ele está provocando uma exposição da tua pele. Então, ele aumenta, na realidade, ele te expõe mais. Então, realmente, a gente precisa usar a formulação em gel, que é a que faz a ação antimicrobiana, mas protege a tua mão. Isso na falta do bom e velho água e sabão, né? Que é a melhor de todas, indiscutivelmente. Exatamente. Exatamente. Água e sabão em primeiro lugar, né, gente? Sempre água e sabão. Nossas, né? Essa sabedoria popular das nossas vozes é isso. Água e sabão, né? Fica isso quando em algumas situações, quando a gente não tem o acesso, não, né? Estamos, né? Fomos no mercado, fomos à farmácia, aí usamos e nessa situação o álcool em gel, né? Pela questão da, né? O que vai também proteger, né? Não vai ressecar tanto as mãos, né? Agora, outras soluções, né, Marielle? Eu desconheço a ação, até existem, sim, outros sanitizantes, né? A própria Organização Mundial da Saúde, ela liberou, ela divulgou, né, ampliou a divulgação de alguns outros saneantes, né, na falta do álcool gel, porque os componentes, né, para a fabricação do álcool gel, logo no início da pandemia, eles começaram a escassear, né, então eles lançaram alguns estudos que na realidade já existiam, mas eles deram uma divulgação maior. Então existem algumas outras possibilidades, sim, mas você pegar o álcool 70, né, comum, e usar para limpeza de mão, o que eu vejo muito aqui em Alegrete nos caixas de supermercado, elas têm a bisnaguinha ali para limpeza da superfície, que é o álcool 70, né, comum, líquido, né, vamos dizer assim, e elas aproveitam e já passam na mão. Então, aquilo ali, na realidade, é um problema, porque com o uso frequente, você está causando uma série de microfissuras na mão. Então, ali vira uma porta de entrada, não só para a Covid, mas para outras tantas coisas, né? A nossa pele é como é, ela tem essa barreira lipídica, né, em volta dela, que é para nos proteger dos milhões de micro-organismos que a gente tem contato, e que não são um problema se você tem a tua barreira íntegra, né? Se você tem teu corpo, tua pele te protegendo. Aí eles não são um problema, mas na hora que você vai dando uma picadinha assim na parede, né? Você dá uma picadinha aqui, dá uma picadinha ali, aquilo vai virando porta de entrada e de repente você está exposto a uma piscina de micro-organismos e aí teu organismo pode ter mais dificuldade em trabalhar com eles. Gostaria de pedir se tem mais algum estudante, vocês estão quietinhos, quando os nossos convidados estão aqui, vocês estão bem quietinhos, depois vocês me mandam um monte de mensagem, né? Vocês têm vergonha de falar na frente deles, né, pessoal? Então, mais alguém gostaria de fazer algum pedido para os nossos convidados, ou ainda para a professora Inayara, a professora Clara, que também estão aqui conosco? Então,
eu gostaria de a gente se encaminhar para o encerramento. Eu quero agradecer demais a Maria Laura e a Marielle por estarem aqui conosco. Muito obrigado por aceitarem esse convite, né? Foi muito legal, foi de muita aprendizagem, né? Ouvir vocês. Espero que no futuro vocês possam voltar para conversar conosco novamente, né? Em outras oportunidades, se tivermos, né? Acredito que vamos ter. Legal, Magali, muito bem. E como sempre também, a Ina e a Clara, que são nossas colegas, nossas companheiras aqui do projeto, né? Estão sempre junto com a gente, né? E nós vamos estar encerrando, então eu vou encerrar a gravação.